Ainda olhando para Brasília, o próximo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal será definido pelo governo federal. O anúncio da governadora em exercício, Celina Leão, foi feito após decisão em conjunto com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o interventor federal na Segurança Pública, Ricardo Capelli. Sobre isso e os 10 dias após os ataques às sedes dos três poderes, recebemos agora ao vivo, em nossos estúdios em Brasília, a governadora em exercício, Celina Leão, para uma conversa comigo e com a Basília Rodrigues. Governadora, seja muito bem-vinda. Obrigada por atender o nosso convite. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, governadora. Quero abordar, primeiramente, o que nos espera no dia 1º de fevereiro. Estamos a cerca de 15 dias para a retomada dos trabalhos no Supremo, no Congresso, com a posse de senadores, de deputados. A segurança está garantida, governadora? Com certeza. Houve uma intervenção na segurança pública necessária naquele momento, né? E houve uma colaboração aqui do governo do Distrito Federal em todas as outras áreas que deram suporte para essa intervenção. Ou seja, a área de saúde, né, toda a área aí do nosso sistema prisional. E o que nós pactuamos com o ministro Flávio Dino e com o Capelli é a necessidade de não termos uma nova interrupção, como aconteceu aí na primeira semana de janeiro. O que se percebeu é que houve um erro na primeira semana de janeiro, um erro de planejamento, e o que nós queremos evitar nesse momento, com o fim do decreto da intervenção, que acaba dia 31, é uma nova interrupção. E o que nós pactuamos é que a equipe que for montada aí nesse momento, onde há um pleno diálogo entre o governo do Distrito Federal e o governo federal, não seja retirada. Que o plano que nós, de forma coletiva, estamos aí ajudando o interventor, né, a montar, esse plano seja executado aí na posse dos nossos senadores e dos nossos deputados federais. Governadora, antes de passar a palavra para Brasília, só que a senhora toca num ponto, houve um erro no planejamento. Erro de quem, governadora? Olha, o que pode, né, ser apurado pelo próprio interventor, porque há um inquérito em curso, é que o planejamento que estava executado do dia 31, né, que aconteceu, que foi a posse do próprio presidente Lula, que aconteceu sobre aí perfeita harmonia, né, esse planejamento também estava, né, em curso diante de outras manifestações, e isso houve uma mudança, né, na área da segurança pública e especialmente na área da Secretaria de Segurança Pública. Então, nós precisamos de apurar, e isso já acontece por parte do Supremo Tribunal Federal nesses inquéritos, né? Quem mudou, como mudou, de onde partiu as ordens, né? Então, houve sim uma mudança, né, aí logística de todo o esquema de segurança aqui na área do governo do Distrito Federal. Basília. Exato. Obrigada, Carol. Erro de planejamento, erro na avaliação de riscos, governadora, ou trama paralela. O quanto a senhora acha que as forças de segurança aqui do Distrito Federal estão contaminadas por convicções políticas ou até disruptivas, né, da democracia em si? Foi um erro por negligência ou houve uma intenção de levar o caos a Brasília? Qual a sua avaliação? E muito bom dia. Obrigada pela entrevista. Obrigada, Basília. Bom dia. Primeiro, eu quero aqui reafirmar a nossa total confiança nas nossas forças de segurança. Eu tenho falado isso, as nossas instituições, elas não podem ser punidas de forma coletiva. A Polícia Civil e a Polícia Militar do Distrito Federal nunca falharam em várias outras manifestações que nós tivemos aqui. Basta-se trazer à memória 7 de setembro, o impeachment e tantas outras manifestações que aconteceram ali naquela área dos três poderes. O que aconteceu? Nós tivemos um apagão na Secretaria de Segurança Pública, né, com trocas de pessoas em pontos estratégicos, inclusive na própria inteligência da Secretaria de Segurança, uma ausência do secretário de Segurança diante de um momento tão grave que não estava aqui no Distrito Federal, e um movimento que, no meu olhar como político, e aí isso vai ficar muito mais claro no inquérito, porque o inquérito tem provas materiais, né? Um movimento coordenado. Basta se dizer que aqui no Distrito Federal nós temos poucas pessoas aí que foram detidas, né? Mais de 100, mais ou menos, pessoas aqui detidas no Distrito Federal. As outras pessoas que foram detidas e estão aí agora respondendo processo são de outros estados do Brasil. Então, é importante colocar que isso foi um movimento coordenado. As ordens foram dadas, ordens recebidas, Polícia Militar,
com certeza recebeu ordens de acompanhar os manifestantes, né? Agora, o inquérito vai esclarecer quem deu a ordem, por que deram a ordem, qual que era o grau de avaliação desse risco, mas o apagão na Secretaria de Segurança Pública, na primeira semana, que é uma semana muito sensível ainda, né, numa troca de governo, ela foi claríssima. Isso é perceptível, você não precisa de inquérito para fazer esse tipo de análise. Governadora, nesse apagão, Carol, só um minutinho, alguém apagou essa luz, né? Então, quem a senhora acha que pode ser o mais responsável pelos atos cometidos aqui? O governo do Distrito Federal, o governador afastado, Ibanez Rocha, que faz um sobrevoo, ele sabe ou ao menos tem a obrigação de saber de tudo, de todas as áreas de seu governo, ou de fato a Secretaria de Segurança Pública. Nesse esquema de segurança, quem tinha mais responsabilidade sobre o planejamento? O governador, que é o chefe, ou o secretário de Segurança Pública, que não estava no Brasil, Anderson Torres? Olha, eu acredito que o governador do Distrito Federal, até por ter sido presidente de ordem, sempre teve uma postura muito diligente em todas as manifestações aqui no Distrito Federal. No 7 de setembro, é bom relembrar, Basília, que os caminhões queriam entrar na área do Planalto e o governador teve uma briga institucional, naquela época ainda, com o próprio ministro Anderson Torres. Então, houve realmente uma quebra ali de responsabilidade por parte da Secretaria de Segurança Pública, né? O governador Ibanez, com certeza, não sabia dessa ação, porque se soubesse, ele teria agido rapidamente. As informações que o próprio governador recebia era que estávamos sob controle, né? Então, assim, a responsabilidade objetiva é da Secretaria de Segurança Pública e sempre foi. O governador, ele sempre delega a várias secretarias a responsabilidade objetiva. Então, é importante colocar e fazer essa discussão, porque o mesmo governador do dia 2, do dia 1º, que deu a posse ao Lula, que foi elogiado pelo Palácio Planalto, é o mesmo governador do domingo dos atos antidemocráticos, dos atos de vandalismo, né, de tudo que aconteceu aqui no Distrito Federal. O que muda? Muda a Secretaria de Segurança Pública. E aí é bom falar, Basília, que os nomes que foram para lá foram todos indicados pelo secretário Anderson Torres. Todos os nomes que foram para a Secretaria de Segurança Pública, para a cúpula da Secretaria de Segurança Pública, foram nomes indicados pelo Anderson Torres. E houve alguma indicação para o nome de Anderson Torres na Secretaria de Segurança Pública? Houve algum tipo de interferência para Ibanez Rocha o escolher como secretário de Segurança do Distrito Federal? Não, nós precisamos de relembrar que o Anderson foi secretário de Segurança do governador Ibanez antes de ser ministro do presidente Bolsonaro. E houve um apelo do próprio secretário de Segurança para retornar ao governo do Distrito Federal. Nós não tínhamos até aquele momento nenhuma queixa do secretário Anderson, porque fez um bom trabalho quando foi secretário aqui de Segurança do Distrito Federal. Então, houve um apelo por parte do secretário Anderson para retornar, né? E o governador Ibanez atendeu o pedido do secretário. Sobre essa volta de Anderson Torres para o governo do Distrito Federal, como a senhora bem colocou, ele não era uma pessoa nova, já era do contato do governador Ibanez Rocha, então já havia um nível ali de relacionamento e de hierarquia entre os dois, já que não tinha sido a primeira vez de Anderson Torres no comando da Secretaria de Segurança Pública. A senhora compreende que o governador Ibanez deu um cheque em branco, uma carta de autonomia ao Anderson Torres no comando da Secretaria de Segurança Pública? Será que não faltou um pouco até de gestão pelo governador para ele não passar sem informações corretas nessa? Olha, o que acontece? Quando você tem uma pessoa que nunca descumpriu enquanto no exercício da sua profissão, e foi isso que o Anderson teve nos 2 primeiros anos que ele esteve conosco aqui, ele sempre teve uma relação de obediência, de hierarquia e de confiança, e nunca falhou aqui diante, né, da Secretaria de Segurança. Então, talvez assim, uma análise mais profunda, né, de que
ele teria esse objetivo ou não teria, ou se foi erro, ou se foi intencional, isso eu acho que o inquérito vai mostrar, mas talvez o governador Ibanez não passasse pela cabeça dele uma possibilidade de se ter um ato desse por parte do próprio ministro Anderson Torres, né? A defesa do Anderson agora também coloca aí as suas motivações, mas eu acho que num comando de cadeia hierarquizado como é a nossa segurança pública, as pessoas culpadas vão ficar claramente detectadas nesse inquérito. Bem, governador, estamos na expectativa para a definição do novo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, já que tem prazo para a intervenção federal ser concluída por aí. O governo federal é quem vai decidir esse nome. Por quê? O governo do Distrito Federal, de alguma medida, está jogando a responsabilidade para o governo federal? Não, essa é uma pergunta até muito importante. Desde o primeiro momento, e aí eu quero fazer aqui um elogio público ao interventor, né, o Capelli, ao ministro Padilha, ao próprio ministro Flávio Dino, há um diálogo. Numa crise institucional, se as instituições não dialogarem, você não consegue chegar e ter nenhum resultado efetivo. Desde troca de informações a diálogos, nós estamos tendo esse compartilhamento de ideias e de nomes, então não há aqui uma incapacidade por parte do governo do Distrito Federal de escolher nomes. Eu teria excelentes nomes para indicar para a Secretaria de Segurança Pública, aqui para o nosso comando da Polícia Militar. Há um compartilhamento de responsabilidade. Neste momento, o governo do Distrito Federal precisa de compartilhar com o governo federal nomes e ações que nós iremos fazer em conjuntos, de forma conjunta nesses 4 anos, com certeza. A Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal já foi comandada por civis, especialistas na área de segurança, por egressos da Polícia Militar e também por delegados federais. A gente já teve vários casos. Qual é o perfil do próximo secretário? Os bastidores dão conta, e a gente trouxe mais cedo essa informação aqui na CNN Brasil, que o delegado federal Cláudio Tusco desponta na Bolsa de Apostas para assumir esse posto. É isso aí? Olha, os nomes estão sendo analisados pelo governo federal, né, sempre dialogando conosco. Eu acredito que o perfil não pode ser nem de uma força da Polícia Civil e nenhum militar, porque as forças, às vezes, elas divergem em argumentos, em pedidos institucionais, né, em pedidos de remuneração. Então, há uma divergência, às vezes, do ponto de vista, né, ali de reivindicações da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, você precisa de colocar nesse cargo de secretário de Segurança uma pessoa que tenha neutralidade. Um policial federal seria, né, de forma muito adequada para comandar as forças de segurança nesse momento. Então, essa escolha está aí sendo dialogada conosco, com toda a tranquilidade possível, e o nosso objetivo é que esse planejamento que está sendo feito agora para a posse dos nossos senadores, dos nossos deputados federais, ele continue e o nome realmente escolhido aí pela intervenção continue à frente do comando aí da Secretaria de Segurança Pública. Governadora, o senador Alessandro Vieira, ele apresentou uma proposta de emenda constitucional que prevê a intervenção federal na segurança do Distrito Federal e que até mesmo a indicação dos chefes de polícia deveriam passar por uma avaliação do Senado. É uma proposta que teria o seu apoio? É a federalização da segurança aqui para sempre. Não teria o nosso apoio, até porque é o seguinte, nós temos aqui um estado que o número populacional é muito maior do que muitos estados brasileiros. Quando as pessoas olham aqui para o Distrito Federal, e muitas pessoas que não conhecem a logística, nós temos 32 cidades aqui. Cidades como Ceilândia, que tem 600 mil habitantes. Nós precisamos de ter uma segurança pública onde o governador tem o comando, porque ele vai ter que responder sobre a área de segurança pública. Então, você precisa de ter respostas imediatas, porque você pode ter toda a responsabilidade, que é o ônus de responder pela segurança sem o comando da segurança pública. Você pode entender que isso parte de senadores que não conhecem a nossa cidade, que não conhecem a logística da nossa cidade. A nossa cidade precisa, sim, de ter o comando sobre as forças de segurança, até para dar uma pronta resposta para a população. O Distrito Federal, ele abriga os poderes, mas ele não se resume somente aos poderes da República. Nós temos diversas cidades, mais de 3 milhões de habitantes que moram aqui no Distrito Federal. O que precisava de ser discutido, e aí a autonomia financeira do Fundo Constitucional já é do governo federal.
já é do governo federal. E essa autonomia precisava de ser do governo do Distrito Federal. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós vamos negociar reajuste salarial, você manda para a Câmara Federal, a Câmara Federal discute essa situação e muitas vezes aquilo para, às vezes, no próprio Palácio. Para você ter noção, o governador Ibanez encaminhou 2 reajustes das nossas forças de segurança, ainda no governo passado, e nenhum deles foi encaminhado para o governo federal. Aí as nossas forças de segurança se sentem assim, não é responsabilidade nem do GDF e nem do governo federal. As pessoas que falam isso não conhecem a nossa cidade, não sabem o que é o Distrito Federal. Agora, a autonomia financeira já é do governo federal. Hoje sobra para nós a autonomia administrativa. Se tirar a autonomia financeira e administrativa do Distrito Federal, qual o governador que vai dar uma pronta resposta aqui para os problemas diários que nós temos aqui? Hoje nós amanhecemos aqui com a situação de uma mulher da família inteira que sofreu aí um feminicídio pelo sogro, um crime encomendado pelo sogro, e pelo marido. Aqui Quem vai responder isso? Até, Carol, porque foi um crime chocante na cidade. Crime chocante. Os corpos da mulher, dos filhos encontrados carbonizados, enfim. Isso pode ser um sinal de insegurança na capital federal? Olha, eu acredito que não, porque todas as cidades têm feminicídio. O Brasil enfrenta o problema do feminicídio. Nós ainda temos um país machista, patrimonialista, patriarcal. Eu, como coordenadora da bancada feminina que fui, aprovamos vários projetos para que isso pudesse melhorar no nosso país, mas nosso país ainda é extremamente violento com as nossas mulheres. Então, o que precisa de ser colocado aqui? Muito mais do que se fazer uma intervenção aqui na polícia, na nossa área de segurança, nós temos que ter compartilhamento de ações, assim como sempre aconteceu entre os governos, e termos aí batalhões específicos, como foi o nosso primeiro ato compartilhado junto com o interventor Capelli. Inteligências, subsecretarias sobre a questão da segurança dos poderes, e isso tudo está sendo já discutido nesse plano efetivo. Nesse plano efetivo, onde que você pode ter aí designações específicas para áreas, mas não tirar a autonomia do Distrito Federal, porque quem responde sempre sobre a segurança e a violência é o governador que está sentado na cadeira e a população cobra isso de nós. Celina Leão, ela é a governadora em exercício do Distrito Federal, nessa conversa aqui conosco. Mais uma vez, governadora, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Um bom trabalho por aí.